lá, povo! Coffee Express da aula aí de câncer de pele não melanoma. Eu trouxe para vocês as características aí, o que a gente precisa lembrar de cada um dos cânceres que são importantes que a gente traz aí nessa aula, que é o CBC, o carcinoma basocelular, e o SEC, além de algumas características comuns a eles que são cobrados na prova. Então, o primeiro deles, o CBC, lembrar que ele é o mais comum. É o tumor de pele mais comum que a gente tem, tá certo? É muito comum, inclusive a incidência dele é muito difícil de se calcular, justamente porque ele não precisa de notificação obrigatória, nada disso, então é muito difícil da gente estimar, né? Além disso, lembrar dessa característica do exame físico. Pessoal, um nódulo com as bordas regulares, brilhante, vocês vão ver a palavra às vezes perlácea, né? Que parece uma superfície de uma pérola, com telangiectasias, pode ou não ter ulceração central, isso tudo faz com que a gente pense em CBC, carcinoma basocelular. É o tipão clássico que tem geralmente no nariz. E lembrar que a gente tem alguns subtipos bem especiais aqui do CBC. Os dois primeiros são nodular e superficial, pessoal. Esses dois subtipos são os subtipos mais comuns. E que bom, porque eles são os subtipos de melhor prognóstico. O nodular é aquele que é o de livro lá, que a gente brinca que é o fenótipo mais clássico do CBC. É o nodular. E o superficial tem as mesmas características, com exceção de ser nodular. Ele é superficial, como diz o nome. Além disso, pessoal, a gente tem subtipos que conferem pior prognóstico. São eles, esclerodermiforme, base escamoso e micronodular. Lembrar que esses subtipos, eles predizem um prognóstico pior, então a gente precisa estar ligado quando a gente faz a ressecção cirúrgica, por exemplo, e vem esses subtipos aqui, tem que ficar mais em cima. É lógico que a cirurgia, pessoal, é o tratamento mais indicado para esses tumores. Porém, lembrar que o CBC ele tem uma boa resposta à radioterapia. Ele é um tumor, sim, bastante radiosensível. Ou seja, quando você não consegue fazer a cirurgia, por questão sistêmica, por questão do paciente, por questão externa, por qualquer motivo, a radioterapia ela pode ser, sim, considerada. Não é igual, é inferior, mas ela pode ser considerada. Do SEC, pessoal, lembrar que, diferente do CBC, existe uma lesão precursora, que é a queratose actínica. A queratose actínica é uma lesão pré-maligna para desenvolvimento de SEC, certo? É aquela casquinha que você vê na pele do idoso que ficou muito tempo no sol. A apresentação clínica é diferente, é uma placa geralmente, uma pápula com ulceração, uma área mais friável, assim, pode ser mais ulcerada. É bem parecido com a mucosa, por exemplo, tá bom? É diferente do CBC. E aqui a gente tem também subtipos de pior prognóstico, como acantolítico, adenoescamoso e desmoplásico. Então, lembrar que alguns subtipos podem sim conferir um prognóstico pior, tá certo? As características em comuns desses dois tumores a primeira que a cirurgia é a melhor opção de tratamento para todos eles. Então, vai tratar CBC, vai tratar SEC, sempre que possível vamos fazer o tratamento cirúrgico com margens livres. A gente precisa de margem de segurança, pessoal. A gente está falando de câncer, a gente precisa de margem livre. Então, margens livres a partir de 10 milímetros. E isso, quando você fala no braço, no dorso, é uma coisa. Falar de um tumor desse na face é muito diferente. Então, a gente precisa, sem dúvida nenhuma, ter bastante cuidado e cautela para avaliar o envolvimento de estruturas nobres da face. Não só a estrutura que a gente consiga ver, né? Um tumor da pálpebra que está invadindo o olho, mas estrutura profunda, um tumor que está na região malar e está invadindo, por exemplo, a parótida. Então a gente precisa tomar cuidado, sim, com a avaliação tridimensional de envolvimento de estrutura nobre da face e pesar. Pesar qual é o melhor tratamento, individualizar o tratamento, né? Individualizar a avaliação e sempre com uma abordagem multidisciplinar, pesar risco e pesar benefício. Mas sempre que possível a cirurgia, sem dúvida nenhuma, vai ser o tratamento de escolha para esses tumores, tá certo? Pessoal, fiquem bem aí, um grande abraço.